Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Leonardo Avritzer e Fernando Filgueiras, Corrupção e Sistema Político no Brasil, escrito pela editora Civilização Brasileira, no Rio de Janeiro, 2011. A obra de Avritzer e Filgueiras foi organizada com 9 artigos. Cada artigo foi escrito por um autor diferente, entre eles a professora Raquel Meneghello, muito conhecida na área da ciência política e autora de várias obras, entre elas a obra Partidos e Governos no Brasil Contemporâneo, cuja obra possui uma resenha no caderno. Não é? Então, no livro, os organizadores trabalharam a corrupção a partir de 2 enfoques. Primeiro, o impacto da corrupção na cultura brasileira e suas consequências para a legitimidade das instituições políticas. Segundo, o desenvolvimento de instituições de controle para enfrentar a corrupção no Brasil e seu desempenho na efetivação da integridade pública. Nesse contexto, os autores procuram compreender a relação entre instituições e cultura política para o enfrentamento da corrupção no Brasil. O primeiro capítulo da obra é escrito pelo professor Newton Binotto. Nele, o autor aborda a relação entre a corrupção e a opinião pública. Abordar a opinião pública sobre a corrupção é fundamental para compreender o grau de inserção dos cidadãos na vida pública e também é capaz de medir em quais condições se estabelecem a circulação das informações no país. Através dessa abordagem, é possível apontar de que forma a corrupção pode ameaçar o Estado de Direito, assim como as liberdades fundamentais. Para a democracia, a visão do público sobre a corrupção é significativa, tendo em vista que ela desenvolve a perspectiva política para o seu enfrentamento. O segundo capítulo da obra foi escrito por Leonardo Avritzer, um dos organizadores da obra e professor emérito. Ele trabalhou o tema Governabilidade, Sistema Político e Corrupção no Brasil. O ponto central do seu texto são as consequências da corrupção para a qualidade do arranjo institucional da democracia no Brasil, com ênfase no seu impacto na legitimidade democrática. Na visão do autor, o presidencialismo de coalizão ressalta o processo de governabilidade, mas a corrupção deteriora a capacidade das instituições intervirem de forma legítima na sociedade. Por isso, o autor ressalta a importância da continuidade das reformas políticas, principalmente no que diz respeito ao financiamento das campanhas políticas e à relação entre os 3 poderes da República. O terceiro capítulo, escrito pela professora Raquel Meneghello, intitulado O Lugar da Corrupção no Mapa das Referências dos Brasileiros, Aspectos da Relação entre Corrupção e Democracia, aponta para o impacto da corrupção na cultura política brasileira, em especial no que diz respeito às orientações dos brasileiros em relação às suas instituições. A autora demonstra de forma cabal a existência de uma fragilidade entre a participação dos brasileiros junto à democracia e as orientações normativas que se estabelecem na relação do comportamento eleitoral e o respectivo apoio dos cidadãos às regras que regem a democracia. Segundo Meneghello, a corrupção de forma geral não tem afetado o comportamento eleitoral dos brasileiros, mas afeta de forma objetiva a qualidade da democracia. A autora aponta que, para enfrentar a corrupção, é necessário aprimorar as instituições para que elas readquiram a confiança da população. No quarto capítulo, escrito por Juarez Guimarães, o autor aponta para a importância de uma concepção de sociedade civil para organizar e traçar o alcance da corrupção na política. Ressaltar a existência da República para unir a dimensão institucional com a dimensão social do público se faz necessário. Para Guimarães, esse é o principal problema da construção republicana no Brasil.
e faz com que a corrupção persista. Em sua visão, apontar que o Estado é o espaço recorrente da corrupção não contribui de forma significativa para as discussões sobre o tema. É necessário entender a obra, que essa obra foi organizada em 4 capítulos. E os 4 primeiros capítulos da obra tratam da relação entre a corrupção e a cultura. Os 5 capítulos seguintes trabalham a experiência e o desenvolvimento institucional da democracia brasileira para controlar a corrupção existente. No 5º capítulo, escrito por Rogério Arantes, ele estabelece a relação entre a Polícia Federal e o seu desenvolvimento no controle da corrupção no Brasil. O autor começa apontando qual foi a influência da Constituição Federal de 1988 no papel desempenhado pela Polícia Federal para combater o sistema de corrupção existente. De acordo com Arantes, o controle da corrupção vai se deslocando da esfera local e estadual para a esfera federal, e o controle da corrupção vai da esfera administrativa para a esfera criminal, e se torna cada vez mais centralizado na União. No 6º capítulo, escrito por Fernando Filgueiras, um dos organizadores da obra, o tema tratado é transparência e controle da corrupção no Brasil. O autor aborda de forma ímpar o desenvolvimento das instituições para controlar a corrupção dentro do Estado brasileiro, assim como o fortalecimento dos processos de transparência como princípios da gestão pública. O autor aponta de forma significativa que a transparência é uma importante ferramenta para combater a corrupção, mas que não pode ser considerada suficiente para o seu enfrentamento. Filgueiras aponta que as reformas gerencialistas no país foram capazes de desenvolver a transparência como princípio de gestão, mas ao mesmo tempo fomentaram uma cultura do escândalo que deriva da ineficiência da gestão pública e da relação de impunidade que sempre revestiram os crimes de corrupção no país. É necessário rever o papel da publicidade como valor acima da transparência para colocar uma discussão mais racional sobre a política de enfrentamento da corrupção no país. No 7º capítulo, escrito por Isabela Moreira, o tema trabalhado descreve os avanços institucionais no combate à corrupção. De acordo com a autora, existe a necessidade da manutenção das reformas administrativas com foco na coordenação integrada das instituições de controle de corrupção. Nesse texto, a autora aponta como o seu desenvolvimento das instituições e a importância de seu entendimento para o atual estágio da administração pública. No 8º capítulo, escrito por Maria Cristina Fernandes, está exposto o caminho difícil na relação entre o jornalismo brasileiro e os escândalos de corrupção. A autora mostra como a imprensa é parte da disputa política pelo poder no Brasil. Segundo Fernandes, a corrupção aparece como um fenômeno muito pouco controlado por parte da população. E isso resulta, de certa forma, em pouco conhecimento sobre como realmente a corrupção se desenvolve no país, como ela acontece. No capítulo 9, Tancred Szypanski, um deputado alemão, escreveu sobre a experiência alemã no combate à corrupção. O autor escreve sobre a corrupção, como a corrupção é combatida no âmbito do sistema político alemão e no âmbito da esfera privada. De acordo com ele, o mundo corporativo e o mundo econômico são espaços em potencial para o desenvolvimento da corrupção. No aspecto geral, a obra de Avritzer e de Filgueiras é de leitura necessária por todos aqueles que discutem a temática da corrupção. Trata-se de um livro com muitos dados estatísticos, organizado com quadros, tabelas e tudo aquilo que a ciência pode revestir para a discussão do tema. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição do Caderno de Resenhas. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, pode dar um dislike. Grande abraço a vocês e até a próxima.